Olá, Pops! Meu nome é Emily Reis e esse é o primeiro Popcast. E se por acaso você ainda não nos segue no Instagram, é só procurar @blogpop2. Aliás, todas as nossas redes sociais você encontra facilmente digitando blogpop2. A Maratona Sci-Fi Pop2, que começou no dia 10 de agosto e termina amanhã, teve o propósito de fazer vocês, assim como eu e a Ju, consumir mais conteúdo sci-fi. Queria me antecipar aqui e agradecer a todos os produtores de conteúdo que também participaram, e especialmente as editoras Globo, Darkside e Aleph, que não poderiam faltar nessa lista. Uma galerinha que eu curto pra caramba gravou algumas dicas sci-fi pra vocês, então escutem aí, eu espero que vocês gostem porque eu adorei. Oi pessoal, eu sou a Lívia. Eu sou o Luiz, nós somos do Meia à Toa. A gente vai indicar o mangá Pluto do Naoki Urasawa, que é baseado em um arco do Astro Boy do Osamu Tezuka. A história se passa no futuro onde os humanos coexistem com os robôs, porém há um grande clima de tensão por trás. Alguns robôs e humanos partidários dos robôs estão sendo assassinados, e a gente vai acompanhar a história do Jezik, que é um detetive da Europol que fica responsável pela investigação desses crimes bárbaros. E não só a história dele, mas de vários outros personagens, e a história fica cada vez mais intrigante. Traz aqueles questionamentos do que nos faz vivos, e é um prato cheio para quem gosta de Philip K. Dick e Isaac Asimov. Vocês vão adorar. Não pode perder essa leitura. Abração, tchau. Valeu! Olá, seres humanos, aqui quem fala é Miojo Geek. Eu tô aqui para fazer uma indicação para vocês hoje de uma HQ de ficção científica. Bem, esse é um dos meus gêneros favoritos, e no meu top 10 da vida tem uma HQ que seria a número 1, que eu sempre indico, que se chama O Eternauta. Essa HQ é uma HQ argentina, escrita pelo Héctor Herman Oesterheld e desenhado pelo Francisco Solano Lopes. A história se passa quando o desenhista, o alter ego dele, está desenhando lá numa prancheta e se materializa um suposto viajante do tempo. E aí ele começa a relatar para ele coisas que aconteceram na vida dele até aquele momento. Essa HQ ela é muito bacana e ela foi escrita, ela era escrita semanalmente numa revista chamada Hora Zero, lá da Argentina, entre 1957 e 59. Essa HQ, essa mistura também com um pouco da vida particular do autor, porque foi durante o período de ditadura militar na Argentina que foi escrito, e duas das filhas do autor tinham sumido, elas eram militantes e sumiram durante esse período de ditadura. Então tem muita coisa ali feita de forma crítica, meio velada na HQ, mas que você consegue perceber quais eram as influências do autor. E a segunda HQ, porque teve uma continuação, o Héctor, o Oesterheld estava escrevendo ela, se envolveu com uma guerrilha lá da Argentina, e desapareceu em 1977. O autor desapareceu sem concluir a HQ. Então, em 83, quando teve a redemocratização da Argentina, alguns autores pegaram esses escritos que eles já tinham feito e concluíram a obra do autor, lançando o Eternauta 2. Minha indicação é do primeiro, que já vale 10 de 10, e eu espero que vocês curtam muito. É isso. Olá, pessoas do blog Pop2. Eu sou o Mickey do Cadê HQ e eu vou falar um pouco sobre a minha experiência sci-fi com o Lucas. A gente levou ele para conhecer o DeLorean do De Volta para o Futuro, e foi uma experiência bacana porque quando eu era pequeno e tinha a idade dele mais ou menos, eu tive a mesma reação que ele quando eu vi um carro que voava, né? E para mim isso é muito bacana porque prova que a gente está bastante ligado a esse tipo de coisa. Ele gosta muito de carro, de Hot Wheels, e o DeLorean foi uma forma de introduzir o filme do De Volta para o Futuro para ele, né? E eu achei bem bacana. É isso aí, obrigado pela oportunidade de participar. Até mais. O podcast de hoje é para falar sobre um quadrinho que eu gosto muito. Eu já falei dele em todas as redes sociais do Pop2, mas que mereceu o primeiro programinha aqui do Popcast, que é o Alixada, da roteirista Sarah Van e do desenhista Jonathan Luna. Lembrando que eu não sou muito boa em pronunciar nomes, então se eu falei errado, por favor me perdoem, mas vamos lá. Falando um pouco sobre os autores e como surgiu a ideia, porque eu acho que não é legal chegar aqui e só falar a sinopse pra vocês, né? É que na verdade o Jonathan Luna, ele já tinha tido a ideia de escrever uma história sobre um cara que se apaixona por uma androide, e acabou comentando isso em um jantar com a própria Sarah, que até então não tinha escrito nenhum roteiro de história em quadrinhos, e para nossa sorte, ela super topou. E aí, um ano depois, em 2013, eles começaram os esboços e levaram 3-4 meses para ficar pronto.
totalizando umas 12 edições. Alex Ada finalmente foi publicado pela Image Comics em novembro daquele mesmo ano, e logo de cara ficou entre os quadrinhos mais vendidos do mês. Um puta começo pra Sarah, né? E lembrando que de 12 edições foram para 15, com a última lançada em junho de 2015. E graças à editora Novo Século, Alex Ada foi publicado no Brasil em fevereiro de 2017, e eu pude acompanhar de pertinho o lançamento, já que na época eu trabalhava na editora. Foi uma leitura tão boa e tão viciante que quando acabou eu lembro de ter ido até a mesa do editor para pedir o segundo volume. Só que estava em inglês, e eu já não sou boa de inglês agora que eu tô estudando, imagina só naquela época. Hello, darkness, my old friend. Até o momento a editora ainda não se pronunciou sobre o volume 2, então a gente segue firme e forte esperando esse grande anúncio. Senta que lá vem a história. Agora sim, finalmente eu vou falar a história pra vocês e podem ficar tranquilos que eu não vou falar nenhum spoiler. Imagina só que você foi dar um rolê, e aí quando você chega em casa, que você abre a porta, tem uma enorme caixa na sua sala. Uma caixa que parece um caixão, só que na vertical. O que você faz? Você abre essa caixa? Eu não sei, mas Alex abriu e meu amigo, é aí que começa a história. Ao longo das páginas vamos acompanhar muita tecnologia e tecnologias que são possíveis de acontecer em um futuro não muito distante. O Alex ele tem tipo de um chip em uma das têmporas e ele consegue transitar pela casa ligando eletrodomésticos, ou um exemplo aqui é que ele vai ao banheiro e ele pensa na temperatura exata e o chuveiro liga e começa a sair água na temperatura que ele pensou. A história tem muitos hologramas e as onomatopeias são bem trabalhadas. E a gente acaba ali conhecendo o Alex num momento triste da sua vida, quase que depressivo. E aí tudo começa a mudar a partir do momento que ele abre a caixa e ele encontra a Ada. Essa androide, ela não é só uma robô, ela é mais do que isso. Mas, se eu passar daí, eu tenho certeza que vai ser spoiler e eu não quero atrapalhar a experiência de vocês ao ler esse quadrinho. Vale mencionar as cores e o desenho simplista de Luna, que foi e continua sendo muito criticado, mas que eu considero fantástico e acho que fez toda a diferença na história. Ficamos por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do primeiro podcast. Futuramente vai ter programinha com convidados e antes de você sair, por favor, comenta nas redes sociais do Pop2 o que vocês acharam. Seu feedback conta muito, principalmente para esse primeiro episódio. E muito obrigada para você que chegou até aqui. Nos vemos no próximo programinha. Beijão, fui!